Você sabia que nos primeiros anos de vida, a maneira como você se relaciona com seu filho pode interferir no desenvolvimento do cérebro dele? No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sou Vivian Cirineu, mãe de 2 meninas, médica apaixonada pela neurociência, e eu quero te convidar hoje a fazer um passeio, uma viagem pela neurociência para entender um pouquinho mais sobre a importância do afeto no desenvolvimento do cérebro das crianças. Nos últimos anos, a neurociência, que é a ciência que estuda o sistema nervoso como um todo, inclusive o cérebro, avançou muito, e isso nos permitiu entender mais sobre comportamentos, sobre as emoções e sobre a maneira como nós, seres humanos, nos relacionamos. E uma das descobertas foi entender que o cérebro das crianças não nasce pronto igual no cérebro de um adulto. Quando um bebezinho nasce, o volume, o tamanho do cérebro dele é apenas de 1/4 de um cérebro adulto. E sabe-se quais são as regiões que já nascem mais ou menos prontas, mais ou menos desenvolvidas, e aquelas outras que vão precisar de estímulos para completar o seu desenvolvimento ao longo de toda a infância. As estruturas que já nascem prontas são aquelas relacionadas à nossa sobrevivência, que são estruturas mais posteriores, aquelas responsáveis por áreas em que a gente não precisa pensar para dar comandos e fazer. Por exemplo, nós não precisamos pensar para respirar, não precisamos pensar para o nosso coração bater, ainda bem, né? Ai, fico péssimo. E próximo a essas regiões mais primitivas se encontra uma estrutura chamada amígdala, que é o centro das nossas emoções. É como se fosse um radar que nos alerta diante de uma situação de perigo. Ou seja, os bebês, eles já nascem sentindo as emoções, experimentando no seu corpo as sensações físicas causadas pelas emoções. Eu explico. O que acontece com você se você estiver andando e se deparar com uma cobra? Você vai se assustar, vai sentir medo. Quando você sente medo, o seu corpo desencadeia uma série de reações físicas que vai acelerar sua respiração, vai preparar o seu corpo para fugir ou para atacar aquela cobra. É a nossa resposta de luta e fuga. É a emoção que vai desencadear qual será o nosso comportamento instintivamente, sem que a gente pare para pensar. Foi essa resposta instintiva que garantiu a sobrevivência dos seres humanos. No entanto, nós vivemos em sociedade e a vida social exige muito mais do que respostas apenas instintivas. Nós precisamos controlar o nosso comportamento se o nosso objetivo é viver em grupo, viver com outras pessoas, viver em sociedade. E isso é o que nos diferencia dos animais, a capacidade de refletir, a capacidade de pensar antes de agir. E para conseguir isso, nós precisamos dessas áreas superiores, mais desenvolvidas, que as crianças ainda não têm. Então eu vou cruzar os braços e esperar a criança crescer e se desenvolver para que ela saiba controlar os seus impulsos. Claro que não. Para que o cérebro se desenvolva bem nessas áreas, inclusive na área responsável pela interação social, que é o chamado córtex orbitofrontal, que fica bem aqui nesta frente, a gente precisa dar estímulos para que a criança desde cedo vá aprendendo a interagir, a desenvolver empatia e a desenvolver esse autocontrole. E como que eu faço essa estimulação social? Primeiro é através das brincadeiras, mas também para desenvolver essa área do cérebro é muito importante o afeto, o carinho, o toque físico, que é o que vai mostrar o que são essas interações humanas tão diferentes dos animais. Fizeram estudos de ressonância de crânio em crianças que sofreram maus tratos físicos ou emocionais ou negligência e foram avaliar o tamanho de algumas áreas desse cérebro, do seu desenvolvimento. E o que eles viram é que essa região responsável pelas interações sociais, que também é chamada de cérebro social, apresentava um volume, um tamanho menor. Por isso que é tão importante que as crianças tenham laços positivos e interações positivas desde o início da vida. Sem um adulto que ofereça experiências afetuosas, é improvável que esse córtex orbitofrontal vá se desenvolver bem. Os bebês precisam muito de bons relacionamentos. Apesar deles não falarem ainda no começo da vida, eles aprendem rapidamente a ler sinais não verbais. Ele percebe rapidamente se aquele cuidador, quando ele chora, quando ele demonstra uma necessidade,
se aquele cuidador o pega com carinho ou se pega bruscamente, com impaciência, com raiva. E ele já vai aprendendo desde cedo sobre as interações entre os seres humanos. Imagine a construção de uma casa. Quando você está construindo uma casa, o que você precisa para que essa casa se sustente por muitos e muitos anos? Que ela seja resistente. Precisa de bases, alicerces fortes. Se eu começo uma casa com bons alicerces, ela durará por anos. Agora, se eu começo com um material que não é de boa qualidade, pode ser que eu vá precisar de remendos durante a vida toda. E mesmo fazendo esses remendos, nunca será igual à construção de bases de alicerces mais fortes. Na vida das crianças, esses alicerces, essas bases começam desde a gestação, na hora em que a interação mãe-bebê, através de hormônios, através de substâncias bioquímicas que são passadas para o bebê e já estão ali desenvolvendo o seu cérebro. Mas no momento em que a criança nasce, que ela mais precisa de um cuidador que atenda às suas necessidades, é nesse momento que o afeto vai se fazer como algo mais importante para o desenvolvimento do cérebro do bebê. Conexão e afeto são a base de tudo. Eu acredito que todo lar pode ser um espaço de construção de seres humanos emocionalmente saudáveis. O nosso maior poder, o maior poder de uma mãe é o afeto. E para que a gente consiga dar esse afeto, estar emocionalmente disponível, a gente tem que se cuidar também. Faz sentido para você? Se esse vídeo te tocou de alguma maneira, se esse vídeo te ajudou, te ensinou alguma coisa, então não esquece de curtir ele, se inscrever aqui no canal. Toda quinta-feira tem vídeos novos por aqui e eu espero te ajudar a construir um relacionamento mais saudável, um vínculo afetuoso de verdade seu com o seu filho. Até o próximo vídeo.